Agora, na campanha que o senhor vai fazer para ser governador, o senhor vai ter que se contrapor a Tarcísio de Freitas, que divide uma parte do seu eleitorado, que é a direita. O que o senhor vai fazer de diferente de Tarcísio? O que ele fez de errado até agora nesse primeiro mandato? Primeiro, ele foi mais um governo tucano, né? Ele prometeu fazer grandes mudanças em relação aos governos que nós já tivemos, né? Décadas de PSDB governando o nosso estado. O que ele apresentou de novo? Absolutamente nada. Qual que é a marca da gestão de Tarcísio de Freitas? Absolutamente nada. No ranking do IDEB, a gente está ficando na educação para trás de vários outros estados. A educação continuou caminhando de lado como caminhava nos governos tucanos. Em relação à segurança pública, não preciso nem falar. A sensação de insegurança que nós temos na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo é gigantesca. Nós tínhamos a oportunidade de, quando teve um racha interno no PCC aqui em São Paulo, em que literalmente eles estavam trocando tiros entre faccionados, a gente teve a oportunidade de mandar a rota para fazer uma limpa no PCC em São Paulo. E o Tarcísio não teve coragem porque estava apanhando da imprensa, dos partidos de esquerda e das ONGs de direitos humanos falando sobre letalidade policial. Se eu for governador de São Paulo, a letalidade policial vai aumentar muito, porque a gente vai fazer operação de retomada de território contra faccionados. Então a polícia vai matar muito porque são criminosos que não vão abrir mão do seu armamento, que não vão abrir mão de fazer a população de refém. E esses criminosos são mortos. Agora, outros criminosos que cometem crimes mais leves, que a polícia chega e que ele se submete à prisão, aí ele vai ser preso e vai ser encaminhado para o judiciário. O outro criminoso que não aceita ser preso, que está de fuzil na mão, ameaçando a população, esse será morto. E eu não vou ter nenhum receio de receber nenhum tipo de crítica de imprensa, de ONG. Ninguém vai me desviar da minha convicção, como, aliás, a gente acabou de falar sobre o PEC 6x1. Acho que está mais do que comprovado que eu não tenho nenhum medo de desgaste, ainda que isso me tire votos, ainda que isso me tire popularidade para fazer o que eu acredito. Assim eu faria na segurança pública, né? Aliás, não existe nenhuma força de segurança pública que esteja mais insatisfeita com o governo estadual do que as forças paulistas. Olá, já deu seu like? Não deixe de ajudar o canal. O governo Tarcísio de Freitas prometeu equipamento, prometeu aumento de salário, prometeu grandes operações e não entregou absolutamente nada. Manteve todo o orçamento em infraestrutura, que também não teve grandes avanços, né? Foi basicamente uma continuidade de obras que já vinham sendo tocadas pelos governos tucanos, que já tinham contratos, inclusive, né, em andamento. Não teve nenhum outro grande contrato feito pelo governo Tarcísio de Freitas de uma grande obra de infraestrutura. Ele executou contratos de gestões passadas e retirou esse orçamento da segurança, que inclusive o próprio secretário fica de mãos atadas na hora de conceder esses equipamentos, esses aumentos de salário, a partir do momento que o governador manda contingenciar esses recursos para enviar para a infraestrutura. Então, teria muita coisa que eu faria diferente. Eu vou reconhecer um avanço do governo Tarcísio, que foi a tabela do SUS paulista, né? Que, de fato, a tabela do SUS está defasada há muito tempo em nível federal. O governo Lula, que tanto fala de SUS, nunca corrigiu essa tabela, né? Da importância do Sistema Único de Saúde, nunca corrigiu essa tabela, mas tem um problema fundamental na tabela. Ela apenas paga a produção, mas não faz uma análise de qualidade, não faz uma análise de efetividade, não faz uma análise a fundo para saber, foi o melhor procedimento? É aquele que vai evitar problemas futuros ou só foi feito um procedimento qualquer e eu vou remunerar um mau hospital da mesma maneira que eu remunero um bom hospital, independentemente da sua efetividade, né? Isso eu mudaria estruturalmente no Sistema Único de Saúde no estado de São Paulo. Vou fazer uma pergunta, voltar na resposta do senhor sobre o governo Tarcísio, que o senhor cita como mais um governo tucano de forma crítica. Mas o senhor está dialogando com o PSDB para ser uma aliança aqui em São Paulo. Então, eu quero primeiro entender essa crítica ao PSDB, sendo que você está dialogando uma parceria no estado de São Paulo com o PSDB, e também quero entender como que está essa conversa entre o partido Missão, o senhor e o PSDB. Primeiro que eu dialogo com Paulo Serra, que é um quadro que fez uma boa gestão de 2 mandatos em Santo André, que inclusive eu apoiei nas 2 campanhas e que eu tenho certeza absoluta que tem, e ele já deu demonstrações na prática, não só no discurso, que tem uma atitude diferente dos governadores de São Paulo que já passaram por aí. Então, em relação a figuras com que trabalha a composição, a minha composição não é, olha, quero o PSDB e vocês me mandem quem vocês quiserem. Não, a minha composição é, eu negocio com o Paulo Serra. Se o PSDB quiser oferecer qualquer outro quadro que não seja o Paulo Serra, não tenho interesse, porque eu não vou aceitar qualquer coisa que seja entregue, porque eu não tenho nenhum alinhamento ideológico ou político com o PSDB. Seria ótimo ter o PSDB entregando um quadro excelente como é o Paulo Serra. Agora, negociação qualquer, isso não se faz, mesmo porque a gente não precisa disso. Se o PSDB decidir não lançar candidatura, por exemplo, como foi noticiado aí recentemente,
O Partido Missão vai decidir o seu rumo independentemente de qualquer coligação, como a gente está fazendo com a presidência da República, né? A gente não tem nenhuma dificuldade ou necessidade de coligar ou de federar ou de estar junto com qualquer outro partido, porque a gente, diferente dos partidos do Centrão, a gente tem convicção, a gente não se elege com base em emenda, a gente não se elege com base em aliciamento de prefeitos de cidades pobres e pequenas, a gente se elege com base nas nossas convicções. E se não for para exercer as nossas convicções, a gente prefere perder com elas do que vencer sem elas. Sobre segurança pública, e aí como pré-candidato ao governo do estado de São Paulo. Então, só para entender, qual que é a proposta do senhor para a segurança pública? Porque o senhor fala em fazer limpa, em matar todo mundo em operações. Essa é a proposta do senhor para a segurança pública? O senhor acha que isso vai resolver? Já tivemos um exemplo no Rio de Janeiro de uma operação onde várias pessoas foram mortas, policiais mortos, feridos, e que não resultou em absolutamente nada. Na semana seguinte, tudo voltou ao normal, o tráfico voltou ao normal, as armas voltaram para as mãos dos bandidos. Então, a proposta de segurança pública do senhor é matar todo mundo? Não, é matar faccionado, né? E eu acho que faltou o Rio de Janeiro matar mais faccionado, né? Porque aqueles que dominam o território, né, as forças armadas do crime organizado, elas só podem ser combatidas com violência, né? É diferente de um crime do dia a dia. E a gente defende em nível nacional, até para você entender o nosso pensamento, a adoção do direito penal do inimigo. A gente não deve tratar um faccionado como um cidadão comum que comete um crime menor, né? A gente deve tratar um faccionado com uma lei de execução penal própria, com um presídio de segurança máxima em que, por exemplo, ele só tem acesso ao advogado se for dentro de um parlatório, em que ele não tem acesso à liberdade, que ele não pode sair provisoriamente, em que ele não tem saidinha, em que ele não tem visita íntima, em que a fala dele é única e exclusivamente com o advogado por meio do parlatório, num presídio de segurança máxima que a gente pretende criar o maior da América Latina e com um processo específico pro faccionado, selecionando procuradores, promotores, juízes e desembargadores especializados nas varas criminais hoje, que julgam esses faccionados. Aqueles que tiverem os maiores índices de condenação vão ser chamados por uma justiça especializada que vai julgar esses faccionados. Então, é um tratamento muito diferente que tem que ser dado para o faccionado do criminoso, digamos assim, comum. Agora, um dos pontos é a adoção de tecnologia e inteligência artificial, que é algo que a adoção de tecnologia nos governos brasileiros, não só no estado, mas nas prefeituras e no governo federal, é uma coisa que a gente está muito, mas muito atrasado. A gente poderia ter muito menos servidores, a gente poderia enxugar muito a máquina pública, a gente poderia muito aumentar a eficiência se a gente utilizasse desses instrumentos. Por exemplo, na cidade de São Paulo, a gente já tem um sistema de câmeras com reconhecimento facial. No governo do estado, a gente só tem o Muralha Paulista, que identifica placas de carros, placas frias ou carros roubados ou furtados. Por que não tem o reconhecimento facial? Faltou investimento nesse setor. Falta investimento também em equipamentos como o cromatógrafo, né? O cromatógrafo é aquele que analisa a composição química de uma substância que foi apreendida para saber se ela é droga ou se não é droga. Porque o que o crime tem feito? Ele pega uma droga, ele muda alguns elementos, né, daquela droga, né, algumas moléculas, e aí quando a polícia apreende, ela não pode condenar por tráfico porque não está no rol da Anvisa do que é considerado droga. E a gente precisa colocar aquela nova composição química no rol da Anvisa para que nas próximas apreensões sejam consideradas droga. Falta cromatógrafo para a Polícia Científica do Estado de São Paulo. Falta drones que tenham a capacidade, né, de fazer um reconhecimento por calor, até de corpos que estão embaixo da terra, né? Então, o uso de tecnologia de inteligência artificial e o índice de resolução de crimes do Estado de São Paulo mostra isso, né? É uma minoria muito pequena de crimes de homicídio e de roubo que são solucionados. Tanto que, quantas pessoas vocês já não conhecem que já foram roubadas ou furtadas e que não se deram o trabalho de fazer um BO? Não se deram o trabalho porque sabe que na maioria das vezes não vai dar em nada, né? A investigação não vai chegar no culpado. E isso é sintoma, né, do nosso modelo de inquérito policial fracassado, que é o mesmo desde o Império, em que a gente não tem um ciclo completo de polícia. Aliás, outro ponto, nós aprovamos uma lei federal, que é a Lei Orgânica das Polícias. O governo Tarcísio até agora não regulamentou decentemente, né? As polícias estão inclusive pensando em judicializar, porque é uma proposta que unifica carreiras, que traz modernização, que ainda não é o mundo ideal do ciclo completo, mas é um grande avanço, e o governo do estado se nega a fazer a regulamentação da Lei Orgânica das Polícias, né? Então, o investimento não é só investimento em patrulhamento ostensivo, não é só o investimento, né, para que os nossos policiais tenham o equipamento, as condições jurídicas e físicas, né, de fazer o enfrentamento ao crime, principalmente em relação ao domínio de território, que tem que ser feito, e não tem outra solução que não seja matar, porque os criminosos, né, se colocam nessa situação.
Existe um domínio de território. Você está lá na favela do Moinho, por exemplo, né? Hoje esse problema não existe mais, mas vamos pegar esse exemplo porque é um exemplo que fica muito na minha cabeça, porque o Lula pediu para o ministro negociar com o PCC para ele poder entrar na favela do Moinho. Para mim é um absurdo. O presidente da República pisa onde quiser. Todo território é um território que o presidente da República tem que ter poder de pisar sem negociar com criminoso nenhum. Mas chega a polícia na favela do Moinho, controlado pelo PCC. Ele vai ser recebido na bala, né? Não existe nenhuma possibilidade de nenhum faccionado se render, aceitar ser preso, né? Ou ele mata ou ele morre, né? E se for para escolher entre a vida do criminoso e a vida do policial, obviamente eu vou escolher a vida do policial. Então, em relação a essas operações, o programa, evidentemente, é muito mais complexo do que matar tudo. Agora, quando tem faccionado dominando o território, a única solução é matá-lo. Mas, deputado, se o senhor entra com uma equipe atirando sem ter o devido cuidado, inocentes podem morrer também. Mas quem disse que não vai ter o devido cuidado? Da forma que o senhor está falando, que vai entrar atirando, que tem que entrar atirando e matando, inocentes podem morrer. Vamos lá. Se tem um faccionado com um fuzil, eu não vou falar para minha polícia esperar ser alvejada para atirar nesse faccionado com um fuzil. É óbvio que as nossas polícias são muito bem treinadas. A Rota é a polícia de elite mais bem treinada do país, né? Geralmente, quando você tem troca de tiros que matam inocentes, esses tiros partem dos traficantes que não têm o treinamento que os policiais têm, né? Óbvio que todo cuidado vai ser tomado, né? Não estou falando para nenhum policial chegar lá com uma submetralhadora e atirar o Léo, colocando em risco a vida dos cidadãos. Não, ele vai mirar com a precisão que ele teve no treinamento dele, óbvio. E os membros do PCC que, por exemplo, usam gravata? Qual que é a orientação para as forças de segurança? Atirar neles também? Bom, se eles resistirem, né, a nossa orientação é o seguinte: o criminoso que não aceitar ser preso tem que ser morto. Se o sujeito de terno e gravata falar não vou ser preso, atira. Não tem, isso aí não tem negociação, não interessa qual é a classe do criminoso. Se é faccionado, a gente defende a adoção do direito penal do inimigo para o faccionado. Não interessa se é o faccionado rico, se é o faccionado pobre, se é o faccionado que faz parte do exército ou da divisão das gravatas. Se você chega num banco na Faria Lima, né, com a polícia com um fuzil na mão, aponta para o engravatado e ele não aceita ser preso, ele vai ser morto, né? Se ele vai resistir, se ele vai sacar uma arma, então não há o que se fazer. Deputado, segurança pública, o senhor avalia que é o principal problema do Estado? Eu acho que é um dos principais problemas, mas o que me entristece é ver que o Estado de São Paulo, primeiro que ele caminha sozinho independentemente de governo, o mais produtivo do país, mas ele poderia ser muito mais do que ele é hoje, né? Você vê uma quantidade abissal de dinheiro sendo jogado no lixo, e essa é uma das críticas também que eu tenho ao governo Tarcísio, um super salário de juiz, de promotor e daqueles que trabalham nas carreiras jurídicas do Poder Executivo, né? O governo Tarcísio sempre fez a sua base votar a favor desses privilégios. Ele nunca falou contra, ele sempre fez votações secretas, né, rapidamente dentro da Assembleia e nunca fez nenhum enfrentamento. Eu farei questão de fazer um enfrentamento a qualquer corporação que queira receber o dinheiro do pagador de impostos, que é o dinheiro do mais pobre, porque a nossa tributação é concentrada no consumo, né? Então proporcionalmente o mais pobre paga mais imposto no Brasil. Eu me nego a mandar mais um centavo sequer desse trabalhador para quem já recebe 46 mil reais, né? Então eu tenho uma frustração muito grande de saber que o nosso Estado não precisaria só ser o mais rico do país, ele poderia ser um dos mais ricos do mundo, e esse potencial nunca foi explorado. Nós estamos lidando aqui em São Paulo com greve nas universidades. E saiu uma notícia essa semana que universidades motivadas pela falta de recursos caíram no ranking das melhores do mundo, e as brasileiras, estaduais, paulistas eram bem conceituadas. Quero saber qual é a sua proposta. O senhor vai diminuir ainda mais recursos de universidade pública ou vai fortalecer a pesquisa e o trabalho acadêmico? Bom, primeiro, eu vou discordar de você num pressuposto da pergunta, que é de que a queda do ranking foi ocasionada por subfinanciamento. Outras universidades com um orçamento menor do que as nossas universidades públicas subiram no ranking. Então, nós temos fundamentalmente, não é falta de recurso nas universidades públicas brasileiras, pelo contrário, né? Nós temos um investimento muito maior nas universidades do que nós temos no ensino básico. O ensino básico, sim, poderia ter alguma reclamação em relação a recurso. Universidade é problema de gestão. É o problema da reitoria, é o problema da Secretaria de Educação, que não faz a gestão adequada dos recursos que a universidade tem, né? Não é o problema de falta de orçamento, é o problema de um desastre, né? Que precisa de reestruturação de carreiras, que você precisa de aumentar a eficiência dentro dessas universidades e, né, em eu sendo governador, Renan sendo presidente, o nosso foco vai ser ciência, tecnologia, desenvolvimento daquilo que aumenta a produtividade do país e que gera riqueza.
né? Outros setores, e aqui eu falo contra a minha própria classe, né? Eu sou advogado, mas assim, não faz sentido mais o Brasil investir em universidades de direito. Nós já temos mais do que centenas de milhares de advogados, de bacharéis, né? Isso é sintoma de um país que está doente pela burocracia. Você precisar de tanto advogado é porque você tem leis tão confusas, tão complexas e uma insegurança jurídica tão grande que você precisa de um monte de gente sendo advogado para atuar num país. Um bom país, um país bem sucedido, ele tem programadores, ele tem engenheiros, ele trabalha em agregar mais valor no seu serviço e na sua indústria. Ele não tem um monte de advogado. Então, nós precisamos focar os recursos públicos das universidades naquilo que gera retorno a longo prazo, naquilo que é o investimento que a iniciativa privada não faz, porque é muito intensivo em capital, precisa de muito dinheiro para você investir em infraestrutura, para você investir em ciência e tecnologia. Infraestrutura, você precisa de muito dinheiro e demora muito tempo para você ter retorno. Daí a necessidade de investimento público, né? Porque o Estado está preocupado com o interesse público, não com o lucro que a iniciativa privada legitimamente tem essa preocupação. Ciência e tecnologia, a mesma coisa. Das pesquisas que o Estado vai financiar, 99% vai dar errado. Mas o 1% que dá certo traz um retorno gigantesco para o país e a gente já teve 2 experiências muito bem sucedidas. Aliás, eu vou colocar 3 experiências muito bem sucedidas que o Brasil já teve, uma delas especialmente no estado de São Paulo. Primeiro, a medicina da USP, né, que é referência, né, para o mundo inteiro, ao atendimento de média e alta complexidade, os equipamentos, né, o nível de especialidade dos seus formados. É referência. No mês de março eu faturei cerca de $4.600, totalizando aí deu um pouquinho mais de R$23 mil apenas com a AdSense do meu canal, postando cortes do MBL. E se você tem interesse em criar seu próprio canal de cortes, ajudar no projeto e ainda poder ganhar com isso, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo, ou então ler o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da tela que eu vou te explicar um pouco mais sobre isso. Bom, deputado, para a gente encerrar, uma pergunta. Eu sei que ainda está muito cedo, ainda estamos na pré-campanha, mas se o senhor for eleito, qual é a primeira medida, de forma objetiva, que o senhor vai tomar à frente do governo do estado de São Paulo? A primeira medida é colocar uma rota para retomar cada centímetro de território que estiver dominado pelo primeiro comando da capital. Essa é a primeira medida. Tem uma grande operação e, aliás, em o Renan sendo presidente, eu faço questão de convidá-lo e estar comigo junto com as forças, com a Ronda Ostensiva Tobias de Aguiar para promover, né, essa grande operação de retomada de todos, porque aqui é um problema mais simples do que o Rio de Janeiro, né? Para você, no primeiro mês de governo, não tem nenhum centímetro de território dominado pelo primeiro comando da capital por qualquer outra facção criminosa. E outra medida fundamental, acabar com todos os supersalários, mandar para a Assembleia Legislativa um projeto de reforma administrativa em que ninguém recebe acima do teto e que as carreiras começam com um piso muito menor para ser compatível com a iniciativa privada. Hoje um servidor público estadual, há exceções, obviamente, mas a regra, a média, é receber 40% mais do que se recebe na iniciativa privada. Isso precisa estar compatível. O servidor que menos recebe e que precisa ter mais salário para estar em nível de competitividade com a iniciativa privada é o municipal, que recebe 5% menos. As únicas carreiras, né, que em regra, óbvio, há exceções em todos os níveis, mas que tem um nível salarial abaixo do na iniciativa privada é o municipal. O estado tem mais, o federal nem se fala, praticamente o dobro. E aí, curtiu o corte? Então dá aquela ajudinha, deixa o seu like, compartilha e se inscreve no canal. Um abraço e até o próximo vídeo, porque o futuro é glorioso.